Cristo venceu, aleluia. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Sua aurora vem anunciando que nova era foi inaugurada, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. No coração de todos nós renasce a esperança de um novo tempo. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas a esta celebração do 5º domingo do tempo de Páscoa. Hoje, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, se celebra o Dia das Mães. Então, unindo-nos a todas as mulheres que acolhem o dom da maternidade e que tornam esta presença tão delicada, tão importante na vida humana, nós nos alegramos e louvamos a Deus. Então, na alegria do Cristo que venceu a morte, iniciemos essa celebração. E vamos então pedir perdão a Deus de nossos pecados, principalmente pelas vezes que somos causa de divisão na vida familiar, pelas vezes que não cumprimos o mandamento de honrar pai e mãe, e também peçamos perdão pelas vezes que não somos bons filhos ou também bons cristãos no seio da família. Supliquemos o perdão de Deus, invoquemos a sua misericórdia e a sua graça.
misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Cantemos louvores ao Senhor. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Orei amados, orei amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Orei amados, orei amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Orei amados, orei amados. Neste momento de silêncio, cada um apresente ao Pai as suas intenções pelas quais deseja oferecer e celebrar esta Santa Missa. Nós rezamos pela saúde de Luiz Carlos, pela saúde da irmã Efigênia, pela saúde da irmã Lígia, pela saúde de Maria de Fátima e de Marta, pela saúde de Neuza Amaral e Luiz Antônio, pela saúde de Angelina Alves e de Cirilo, pela saúde de Maria Souza. E também por todas as mães que estão doentes, pelas mães idosas, pelas mães que já partiram e que estão na casa do Pai, e também pelas mães
que hoje, por causa da pandemia, não poderão abraçar seus filhos. Que a bênção do Senhor e que toda esta força espiritual desta Santa Eucaristia, desta celebração que fazemos neste momento, aqueça o coração de cada um e de todas as famílias. Oremos pelos que estão doentes, no hospital, na UTI, na enfermaria, pelos que agonizam, pela cura de todos os que estão com sintomas desse vírus. Pelas autoridades, oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pârmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Os justos, alegrai-vos no Senhor, aos certos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de descorda celebrai. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor.
nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-las quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer-de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido e preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor,
nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Deixa eu colocar aqui e arrumar primeiro. Queridos irmãos e irmãs, queria inicialmente agradecer a todas as cantoras e as músicas, as musicistas de nossa comunidade paroquial, que hoje, no Dia das Mães, são aquelas que estão animando com as suas vozes e com sua arte, com o seu conhecimento musical este Dia das Mães. Vocês devem ter prestado atenção que todas são vozes femininas. E é um modo também da nossa comunidade paroquial homenagear e orar, interceder por todas as mães, por todas as mulheres. Então, mais uma vez eu quero dizer a todas as mulheres que se sintam abraçadas, que recebam o nosso carinho, nosso afeto, nosso reconhecimento, nossa admiração pelo que vocês são e pelo que vocês oferecem e transmitem, em primeiro lugar, às suas famílias, depois à igreja, à comunidade mais ampla e também à humanidade, à sociedade. Bom, vejamos a palavra de Deus, o que o Senhor nos ensina hoje. Então, tomando o ensinamento do Papa Francisco, uma imagem, uma ideia, um sentimento, para a gente preparar a homilia segundo os ensinamentos do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. A quem nós, eu quero abrir um parênteses aqui ainda, a quem nós agradecemos, e pelo qual também, obviamente, toda a missa que a gente reza na Igreja Católica é sempre oferecida pelo Papa. Mas hoje, de modo particular, nós que estamos aqui no estado de São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, recebemos ontem, por meio
do nosso arcebispo, a bênção do Papa Francisco, ele que telefonou ao cardeal Dom Dilo Pedro Scherer para ter conhecimento de como está a situação da pandemia na nossa cidade, no nosso estado, e transmitiu o seu sincero, a sua sincera proximidade. Eu estou próximo de vós, diz o Papa, eu vos acompanho com as minhas orações e invoco a bênção de Deus sobre vocês. Ele termina dizendo também aquilo que ele pede sempre: rezem também por mim, diz o Papa. Então nós, com amor filial, reconhecendo nele a autoridade do sucessor de Pedro, nós também rezamos pelo Santo Padre, que ele seja protegido de todo o mal, que ele seja protegido a sua saúde e que o Espírito Santo renove nele sempre sabedoria e discernimento e alegria de servir ao Senhor. Então, muito agradecidos ao Papa, nós rezamos por ele. Agora vamos à palavra. Uma imagem, uma ideia, um sentimento. Qual é a imagem que a liturgia da palavra nos transmite hoje? Um edifício, uma construção. Tenhamos esta imagem. Um edifício, uma construção. Esta é a imagem. Uma construção que tem um alicerce, e um alicerce sólido, que tem muitos participantes. E é um edifício que tem um sentido de existência, que tem uma vocação, que tem um chamado e que tem uma meta a alcançar. Então, essa é a primeira ideia, a imagem, o edifício, a construção. A ideia, o ensinamento. Jesus, o Cristo morto e ressuscitado, é a pedra angular desta construção. Ele é o alicerce que sustenta toda a construção. E ainda que tenha sido rejeitado, Deus, o Pai, o colocou na base, no centro desta construção. Mas a construção não é feita só da pedra angular. Não é só. A pedra angular é importantíssima, porque sem ela não existe sustento na edificação, claro. Mas não se faz uma construção só com a pedra angular. Existe isso. Ninguém constrói só alicerce. E aí então vem a continuidade deste ensinamento. Nós somos as pedras vivas desta edificação. Nós recebemos uma graça muito grande de, em Cristo, sermos acolhidos pelo Pai nesta construção, que é sua. A construção é do Pai. O Filho é o servidor, é aquele que opera, aquele que age para que esta construção possa chegar a bom termo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós somos essas pedras vivas. E na medida em que nós, como pedras vivas, fomos sendo assentados sobre o alicerce, e não só em relação ao alicerce, mas existe uma relação entre nós. A relação não é só da pedra com a pedra angular. Para que a construção seja eficaz, ela precisa também ter a comunhão entre as pedras vivas, não só com o alicerce. E na medida em que nós vamos sendo conquistados pelo Senhor e nossas vidas vão sendo colocadas nesta construção, nós vamos progredindo, vamos crescendo, vamos amadurecendo. Ou seja, a construção é algo ainda inacabado. A construção ainda não está perfeita, porque a perfeição é a plenitude quando nós estivermos todos na casa do Pai.
A nossa esperança, viver eternamente com Deus e gozar eternamente deste amor misericordioso e santo que salva. Mas enquanto nós somos peregrinos nesta construção, enquanto nós estamos sendo transformados em pedras vivas, então nós precisamos ter atenção, porque podem haver situações que fazem com que as pedras entrem em choque, que as pedras se desconheçam. Eu não sou nada seu, quero você do meu lado, né? Não quero participar da construção com você. Só que a gente tem que lembrar que não somos nós que escolhemos, é o Senhor que nos escolheu. É Ele que nos chamou e é Ele que nos reuniu em torno do seu Filho. Então aí a gente entende a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. A comunidade de Jerusalém, que era muito boa, a gente lê os primeiros capítulos, a gente vê, né, tinham tudo em comum, partilhavam os bens, perseveravam nas orações, no ensinamento dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão fraterna. E de repente tem lá dá uma zica lá, tem um problema. As viúvas de uns, as viúvas dos outros, os hebreus, dos gregos, acabam sendo assistidas, e vem a murmuração, vem, claro, uma falta de carinho, uma falta de atenção, uma falta de reconhecimento de que todos têm os mesmos direitos, faz com que haja um ruído na comunhão ali, na unidade. E o Atos dos Apóstolos nos ensina que a gente não deve esconder os erros, as dificuldades. Elas têm que ser colocadas à luz, porque tudo que vem à luz pode ser corrigido, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado. E é isso que nos ensina o texto. Os apóstolos também dão a responsabilidade à comunidade. Veja, é muito interessante isso. Às vezes a gente vê na nossa igreja, o coordenador de pastoral decide tudo sozinho, né? Não ouve os seus irmãos. Ou o padre também, né? Aquele autoritário que não ouve ninguém. E não vou falar dos bispos, porque eu não estou aqui para falar mal de ninguém, né? Mas a gente tem que aprender isso. Já está na hora. Nós temos que aprender a decidir juntos, a nos responsabilizar todos. A responsabilidade não é só do padre. Aquela paróquia vai mal. Vai mal porque falta compromisso. E não é só do padre. Às vezes a gente assopra no fubá, né? Aquela pastoral não cresce, não amadurece. Nunca tem gente nova. Alguma coisa está errada. Então, aprendamos do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos somos responsáveis. Todos devemos ouvir o que o Espírito ensina e o que o Espírito diz, para que a gente possa solucionar aquele problema. E assim, em comunhão com os apóstolos, a comunidade escolhe 7 cheios do Espírito que vão servir às mesas, para que os 12 possam se dedicar à oração e à pregação da palavra. Então assim vão surgindo novos serviços. Então uma igreja, uma comunidade que cresce, que progride, que amadurece, que está em processo permanente de conversão, é uma comunidade dinâmica, é viva. Porque quem se converte somos os vivos, os mortos não precisam mais de conversão. Então somos nós. Que o Senhor vai burilando, vai plasmando essas pedras. Ele vai purificando essas pedras. Pedras vivas que vão edificar. Então aprendamos isso, juntos. Cada um assumindo a sua responsabilidade, autêntica, verdadeira, com humildade, mas com coragem e com determinação. Com amor, porque é o amor que edifica. Se não tem amor, não existe construção. Pelo menos na igreja. Com essas duas ideias, então, vamos para o Evangelho segundo João. Jesus diz: eu vou preparar uma morada para vocês, depois eu volto para buscá-los. Esta morada
é a edificação final, é a edificação definitiva. Então o Senhor vai à nossa frente, Ele prepara aquela edificação. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês chegarão a esta morada se fizerem o meu caminho, se viverem da minha verdade, se viverem da vida que eu lhes dou e lhes comunico. E aí, então, esse diálogo belo, bem aberto e sincero com os discípulos, tem um que diz para ele: bom, mas a gente não sabe onde você vai? Mostra-nos o caminho. Jesus diz: mas vocês conhecem? Vocês já viram? Vocês já viram o Pai? Vocês conhecem o Pai? Não, a gente não conhece. Mostra-nos o Pai e nos basta. E Jesus deve ter dado uma boa risada, né? E deve ter dito, bom, como disse o Evangelho: mas meu Deus, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não... Felipe, você ainda não viu o Pai? Você ainda não aprendeu que quem vem a mim vê o Pai? Que a palavra que eu vos transmiti é a palavra do Pai, não é minha? E que as obras que foram realizadas não são obras minhas, são obras do Pai. Queridos irmãos, a imagem é a construção. A ideia, o ensinamento é que Cristo é a pedra angular e nós somos as pedras vivas. E qual é o sentimento que nasce de tudo isso? Um sentimento de gratidão. Porque mesmo sem merecimento de nossa parte, o Senhor nos fez o seu povo eleito. O Senhor nos fez uma nação santa. O Senhor nos fez um sacerdócio real. E nós poderemos viver esta nossa vocação de povo, de nação santa, de povo eleito e de sacerdócio real, na medida em que nós estivermos unidos ao Cristo que está no Pai e o Pai está nele. Então, se Cristo pôde realizar a sua obra de salvação, é porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então, como nós podemos edificar de forma eficaz, verdadeira, autêntica esta construção? Permanecendo em Cristo para estarmos no Pai e para que o Pai permaneça em nós. E qual é o nosso sacerdócio? A gente pensa logo nos padres. Existe um sacerdócio comum que nasce do batismo. Todo batizado é sacerdote. E é sacerdote porque é chamado a fazer uma oferta a Deus. O sacerdote é aquele que oferta a Deus. Nós somos, todos os batizados, todas essas pedras vivas que edificam, somos sacerdotes. As mulheres sacerdotisas, para oferecer um sacrifício agradável a Deus. É o que diz o texto. Queridos irmãos, queridas irmãs, a única forma de oferecer um culto, um sacrifício agradável ao Pai é estar unido a Cristo. Viver no caminho, na verdade e na vida. Trilhar o caminho, a verdade e a vida, que é o Filho muito amado do Pai. E assim nós chegaremos à meta que o Senhor nos propõe. Hoje, no Dia das Mães, esse texto é apropriado. Essa liturgia é muito apropriada. Por quê? Porque as mães, as mulheres que vivem a sua maternidade de diversas formas, são exemplos de pedras vivas. São aquelas que edificam
às vezes no silêncio, no sacrifício, que edificam, às vezes, em lágrimas e nem mostram para os filhos que estão chorando. As mães amam tanto os filhos, amam tanto seus filhos, que elas sempre estão com um sorriso. Dificilmente uma mãe mostra as lágrimas para os seus filhos, só quando ela não está aguentando mais. Ou então chora de alegria, que aí todo mundo gosta. Então, pelo dom da maternidade e por todas as obras, ações e atitudes que nascem dessa maternidade, que é um dom divino, nós louvamos a Deus e bendizemos pela vida de cada mulher que se tornou uma oferta agradável a Deus, na vivência sacrificada, humilde, mas determinada do ser mãe. E para terminar, eu gostaria de lembrar que todo mundo, a gente agora tem conversado com tantas pessoas, no meio da pandemia, tudo isso, tudo tão incerto. A palavra é essa, é incerto. Quando vai terminar a quarentena? Não sabemos. Quando a gente vai vencer esse vírus? Não sabemos. Quando a gente vai poder se reunir fisicamente aqui neste templo? Não sabemos. Tudo é incerto. Quem de nós vai estar aqui? Esperemos em Deus que todos. Então hoje quando eu estava preparando a homilia, ontem eu preparei, mas hoje revendo os pontos, eu lembrei de quando eu era criança, que eu também fui criança, graças a Deus, tive uma ótima infância. E quando eu era criança, eu morava no Chile, no sul do Chile, na cidade de Concepción. E vocês sabem, o Chile é um país sísmico, tem muitos tremores. Aliás, tremor de terra tem todo dia. Muitas vezes não são sentidos pelos seres humanos porque são pequenos. Mas o Chile é um país sísmico que treme permanentemente. E às vezes tem terremotos grandes, algumas vezes medianos. E eu me lembro que quando eu era criança e a gente sentia a nossa casa balançar no tremor de terra, ou às vezes, lá no Chile a gente chama de temblor, O temblor é um sismo pequeno e terremoto é só para cima de 7 graus. Lá todo mundo está muito acostumado com isso. Mas a gente, quando é criança, a gente ainda está aprendendo. E aí, quando tremia a terra e a gente estava em casa, a gente, como criança, o que era a primeira coisa que a gente fazia? Procurar o olhar da mãe. Procurar o olhar da mãe. Eu me lembro que tremia a terra, a gente já corria para ver a mãe. É instintivo. E eu me lembro que minha mãe sempre olhava para mim, para os meus irmãos, e dizia assim: tranquilos, vá a passar. Tranquilos, vá a passar. E aquela palavra era um bálsamo, que a gente ficava tranquilo. Porque a gente acreditava e confiava na palavra dela. Se ela dizia, fiquem tranquilos, isto vai passar, era o suficiente. O nosso coração se aquietava. E às vezes a gente voltava a brincar. E às vezes, quando tem tremores muito grandes, treme várias vezes durante o dia, Então treme às 3 da tarde, treme às 3h30, treme às 3h45, vai tremendo. Às vezes são muitos tremores num dia só. Às vezes dezenas, centenas, quando são fortes. Então eu gostaria de terminar a minha homilia de hoje, Dia das Mães, com esta palavra, que eu ouvi da minha mãe quando era criança. Tranquilo, vai passar. Contemplando esta palavra, diante desta pandemia, olhando a Virgem Maria, que é a síntese de todas as mães, escutemos também da Mãe de Deus, que é nossa mãe, que ela nos sussurra no nosso ouvido e com o seu olhar protetor ela diz: tranquilos,
vai passar. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma. Amém. Todos de pé, renovemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, no momento de silêncio, pense na humanidade, pense na igreja. Não pense só na sua casa, na sua família. Também, mas não só. E vamos alargar o nosso coração para que as nossas preces sejam preces universais, de irmãos e irmãs universais. Então, no momento de silêncio, vamos escancarar este coração e orar e interceder por toda a humanidade, por toda a igreja. Irmãos e irmãs, somos a nação santa de Deus, o povo sacerdotal por Ele constituído. Como batizados e batizadas, elevemos nossas preces ao Pai por meio de Cristo e confiantemente supliquemos, todos juntos, pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, ó Pai. Senhor nosso Deus, que fizeste de vossa igreja um povo sacerdotal, acompanhai nosso sínodo arquidiocesano, para que entre seus frutos surja uma igreja mais comprometida com o anúncio do Evangelho. Nós vos pedimos. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, ó Pai. Senhor Deus, vosso Filho nos disse: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Que nesses tempos duros do Covid-19 possamos permanecer confiando em vós, que sois nosso auxílio e proteção. Nós vos pedimos. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, ó Pai. Senhor, nosso Deus, que nos amais com amor de mãe, acompanhai todas as mães que se encontram aflitas por terem seus filhos doentes, perdidos ou distantes delas. Nós vos pedimos. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, ó Pai. Senhor nosso Deus, por vosso Filho, sabemos que passamos da morte para a vida. Recebei em vossa morada nossas mães falecidas, nós vos pedimos. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, ó Pai. Te pedimos pelos doentes, Luiz Carlos, irmã Efigênia, irmã Lígia, Maria de Fátima, Marta, Neuza, Luiz Antônio, Angelina Alves, Maria Souza, Cirilo e todos os enfermos. Roguemos ao Senhor. Pela morte e ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, ó Pai. No momento de silêncio, cada um faça a sua prece.
Ó Pai de amor e bondade, te bendizemos pela nossa vida, pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades, pela igreja peregrina neste mundo, por todos os missionários e missionárias espalhados pelo mundo, por todas as famílias que oferecem a Ti um sacrifício de louvor agradável aos Teus olhos, em nome de Cristo. Pai Santo, confirmai-nos na fé, numa fé ativa e dinâmica, numa esperança perseverante, determinada, decidida, numa caridade oblativa que sabe se sacrificar e oferecer o que tem de mais belo no coração de cada um. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos e suplicamos, em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, canto de apresentação das oferendas. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho para receber. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar. Dá-me a água viva que vai me saciar. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar. Dá-me a água viva que vai me saciar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade.
revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Oração Eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, nos dai vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo estas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, de sua paixão que nos salva, de sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos essa nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu esposo, os apóstolos e mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Rezemos de modo particular pelo Santo Padre. E agora, ó Pai, nós suplicamos que este sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, os nossos bispos, Odilo Pedro e Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero, os religiosos e religiosas e todo o povo santo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Te pedimos de modo particular por todos os doentes e também por todas as mães que nos acompanham neste momento de oração. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Rezemos agora pelos falecidos, de modo particular pelas mães falecidas. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles e a elas, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E hoje, então, neste dia festivo, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte, quinto domingo da Páscoa, dia das Mães, nós vamos cantar a oração que Jesus nos ensinou, como pedras vivas desta construção, a caminho da edificação definitiva. Cantemos com fé, com confiança. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim
todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Irmãos e irmãs, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Estrada, minha verdade.
Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então gostaria de fazer um convite a todas as famílias. Hoje às 18 horas, no nosso Facebook da Paróquia Imaculada Conceição, vamos ter um recital, assim, um momento de música, de canto mariano, para homenagear e celebrar este Dia das Mães. Já que está todo mundo em casa, e espero que de fato estejam em casa se cuidando, então conecte na internet, no Facebook da nossa Paróquia Imaculada Conceição, hoje às 18 horas, e cante em família, reze em família, louve em família, quem pode estar junto. E quem não está, manda um convite para sua mãe, para o seu pai, para algum irmão, para um vizinho, para que estejam conectados conosco hoje às 18 horas. Contamos então com a participação de vocês todos, tá bom? Depois, durante a semana, continuamos com a missa às 7 da manhã, todos os dias de segunda a sábado, 7 da manhã, transmitidos também pelo Facebook, e domingo sempre às 10 da manhã, ok? Gostaria de lembrar que nós temos a revista da Imaculada Conceição do mês de maio, que está na página do Facebook da nossa paróquia, e também os dizimistas receberam por e-mail pela equipe do dízimo, e nós enviamos também para todos os paroquianos que a gente tem contato de telefone, de WhatsApp, nós enviamos também pelo celular. Então, podem... o tema do jornal, da revista deste mês é sobre a Virgem Maria, a maternidade de Maria, e uma homenagem também a todas as mães neste tempo de Páscoa, tá bom? Mais algum recado? Vocês, não sei se acompanharam ontem à noite, teve o terço da juventude, né? Então nós estamos agora estimulando os jovens que também mostrem a sua cara, assim como tem feito os adultos, têm feito um belíssimo trabalho como youtubers, aí como nas lives da nossa paróquia, diversas pastorais, diversas associações da nossa paróquia têm se oferecido e têm manifestado aí com humildade, com simplicidade, mas também com perseverança, uma presença orante, catequética e uma presença fraterna da nossa paróquia. E ontem tivemos o primeiro terço da juventude, que foi transmitido também pelo Facebook da nossa paróquia. Então vai ser todos os sábados às 21 horas. Em vez da moçada estar na gandaia, né? Porque agora tem que ficar em casa. Então o terço com a moçada e com a juventude às 21 horas dos sábados, tá bom? Então peço que vocês divulguem também essa atividade no meio dos jovens. Mais uma vez, o nosso abraço carinhoso, afetuoso a cada uma das mães que nos acompanham. E eu sempre gosto de lembrar que, mesmo que uma mulher não tenha gerado filhos no seu ventre, né, que é aquele processo natural de maternidade, toda mulher é mãe e vive essa maternidade de uma forma diferente. O Papa Francisco vive dizendo, e tem repetido insistentemente, que as religiosas também são mães, né? Não é porque a pessoa, né, não contraiu matrimônio, significa que a pessoa não tem a maternidade, né? Então vive a maternidade, né, do coração, uma maternidade que vai muito além de gerar um filho no seu ventre. Então também quero manifestar o meu agradecimento e minha homenagem também às mulheres religiosas ou não religiosas que não tiveram a vida consagrada, mas que ajudaram na maternidade de seus sobrinhos, de seus netos, de seus irmãos mais novos, enfim, há muitos modos, né? E eu conheço muitas mulheres que não geraram filhos do seu ventre, do seu útero, mas
viveram profundamente e vivem ainda hoje essa maternidade. Então, que este parabéns Dia das Mães se estenda a todas as mulheres que de um modo ou de outro tornam presente esta maternidade na vida humana e nas famílias, tá bom? Então agora vamos fazer o almoço, né? Tá bom. Obrigado a todos. Então vamos receber a bênção. Fazer a bênção solene do tempo de Páscoa. Depois, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, pela ressurreição de seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas. Vos conceda a alegria e de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Pela intercessão do arcanjo São Rafael e da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre as mães, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos o canto final todos juntos. Maria, ó Mãe cheia de